primeiro olhar era o de ator, né? Aos poucos aquela mensagem foi me contagiando, né? E você começa... Eu fui me identificando, falei, nossa, mas eu tava assim, Deus é maravilhoso, né? Então, assim, eu naquele momento tava precisando daquela palavra. E aquilo foi me fortalecendo, foi me edificando. Claro que o trabalho acaba, né, dispersando um pouco a gente entender que a gente não vai ser o mais popular quando a gente aceita Cristo. A coragem pra gente entender que a porta é estreita, né? Que a gente... Ou seja, posso resumir aqui pro pessoal que tá ouvindo a gente, não vai ser fácil não, tá? Então, vamos deixar ela é tendenciosa pro mal, né? A gente sabe disso hoje. Então, assim, a coragem pra gente entender esse caminho, né? Esse caminho de dificuldades e de renúncias, eu acredito, né? A gente tem que renunciar à carne, renunciar ao que é do mundo. E isso não é fácil. É preciso, de fato, muita coragem e muita força para todos os dias a gente levantar e se prontificar a, mais uma vez, a permanecer no caminho. Também tá lá em Josué, né? Não se desviar nem pra direita e nem pra esquerda, hein? Sidney Sampaio esteve no podcast 23.6. O ator conhecido por dar vida ao personagem bíblico Josué teve uma conversa profunda, sincera e transformadora sobre fé, renúncia e recomeço. Já começa deixando o like e vamos pro vídeo. Cara, né? Amém. Como que foi essa oportunidade, né, cara, de viver isso? Um grande privilégio, né, Alan, Débora, assim, porque a história de Josué é linda, né? Já acompanhei ali a história de Moisés, mas eu tava com o olhar de Josué, né? Então, assim, começa lá com Moisés, né? Acompanhando essa transformação, né, desse povo e entendendo aquelas palavras, os ensinamentos, assim, tudo isso eu fui aos poucos absorvendo ali, né? Primeiro olhar era o de ator, né? Aos poucos aquela mensagem foi me contagiando, né? E você começa... Eu fui me identificando, falei, nossa, mas eu tava assim, Deus é maravilhoso, né? Eu acabei tendo a oportunidade de fazer esse personagem, eu tava precisando da palavra de Josué, sabe? Eu me sentia o Josué, sabe, na vida. O que deve acontecer com muitas pessoas, né? Todos nós passamos. Essas palavras não estão lá por acaso, né? Eu acho que Deus é grandioso o suficiente para entender que nós vamos precisar delas, né? Ele já sabe o nosso caminho. Então, assim, eu naquele momento tava precisando daquela palavra. E aquilo foi me fortalecendo, foi me edificando. Claro que o trabalho acaba, né, dispersando um pouco a gente. Você depois volta ali e fala, não, mas espera aí, eu tenho 45 cenas para decorar, precisamos entregar essas cenas e vamos lá, né? Mas foi, assim, um grande marco, foi um divisor de águas na minha vida, sabe? Esse personagem, pessoalmente e profissionalmente. Profissionalmente eu amadureci muito, fui meu primeiro grande protagonista. Eu pude entender um pouco mais essa posição de liderança, né? Da importância, da responsabilidade da liderança. Isso ficou muito claro para mim. E pessoalmente o que eu já tinha falado aqui um pouquinho pra vocês, foi me transformando, essa sementinha ficou lá, encapsulada. Depois de dar sequência nesse papo, eu acabei sendo bem teimosinho, deixei ela lá sem regar, numa terra que talvez não fosse tão produtiva, mas, né, no tempo certo ela germinou. E eu queria ter de você, assim, cara, como que foi pra você? Ou, enfim, como que você pegou esse detalhe, esse ensinamento mesmo, né? Como você conseguiu colocar aquilo na tua vida, no teu dia a dia? Isso, pra mim, esse é o maior aprendizado de Josué, tá? Assim, eu tiro isso pra mim todo dia, a gente às vezes desanima, fala, cara... Força e coragem. Força e coragem. Dá pra você empregar em vários momentos, né? Assim, o que ficou mais relevante pra mim, essa mensagem, é a coragem pra gente entender que a gente não vai ser o mais popular quando a gente aceita Cristo. A coragem pra gente entender que a porta é estreita, né? Que a gente... Ou seja, posso resumir aqui pro pessoal que tá ouvindo a gente, não vai ser fácil não, tá? Vamos esquecer isso, olha, de que vai ser tudo as mil maravilhas, não vai ter mais desafio, não vai ter problema, não vai ter obstáculo, não, vai piorar um pouquinho, vai ter mais ainda, sabe? Porque a gente vive, né, aqui no mundo, né, na carne. A gente não tá em espírito aqui, então a carne ela é tendenciosa pro mal, né? A gente sabe disso hoje, então assim... A coragem pra gente entender esse caminho, né? Esse caminho de dificuldades e de renúncias, eu acredito, né? A gente tem que renunciar à carne, renunciar ao que é do mundo. E isso não é fácil. É preciso, de fato, muita coragem e muita força para todos os dias a gente levantar e se prontificar a, mais uma vez, a permanecer no caminho. Também tá lá em Josué, né? Não se desviar nem pra direita e nem pra esquerda. E é impressionante como, às vezes, um grauzinho, um pouquinho só. E você fala assim, isso aqui não tem problema. Isso aqui só hoje, hoje pode. Como isso nos desvia completamente da rota, né? Do nosso propósito, que é caminhar em direção a Jesus. Então, eu entendi dessa forma, sabe? Eu acho que a interpretação ela é muito pessoal, mas com certeza essa também faz sentido, sabe? Eu espero que ajude alguém aí a colocar essa força, essa coragem, porque assim, eu falei que é difícil, viu, gente? Mas eu também tô aqui pra dizer que vale muito a pena. Tá escrito no livro de Josué, eu peguei o versículo aqui por acaso, que diz, não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar, né? E a gente viu isso na trajetória de Josué, e a gente vê isso na nossa vida até hoje. Isso aqui é uma promessa que vale pra gente, né? A gente tá aqui hoje vivendo nesse mundo difícil, confuso, mas a gente crê que a gente é filho
filho, a gente é separado, a gente é escolhido. Então, a gente começou isso mais cedo, né? Nós temos o mesmo mundo, é um mundo de guerra que tá acontecendo, que tá pra todo mundo. A chuva cai sobre todos. A chuva cai sobre todos. Mas a gente tá aqui com esse filtro, né? Que é esse filtro da fé, esse filtro do Senhor Jesus, que nos permite ter uma paz mesmo no meio do caos, né? É verdade. E uma das coisas que eu mais gosto na história de Josué, né, que a gente aprendeu recentemente, que Josué aponta para Jesus. É verdade, o nome, né? Inclusive, também o nome de Josué significa, né? O nome de Jesus, Sim, era o mesmo nome, né? Né? E No é hebraico. muito legal quando a gente entende isso, porque a gente começou a ter esse entendimento da Bíblia como um todo, né? De que, na verdade, o que tá ali no Velho Testamento, na Antiga Aliança, aponta para a Nova Aliança, aponta para o cumprimento em Jesus. E o Lennon fala uma coisa muito bonita, que ele diz assim, a Bíblia toda fala sobre Jesus e é um álbum de fotografia de Deus sobre o seu filho. Lindo. Legal, Isso né? é muito bonito. Então, isso de Josué ser esse que aponta para Jesus, que leva o povo para um descanso. Oh, Né, legal. que eles tanto verdade. precisavam. E Josué, ele entra nesse descanso, né? Moisés não poderia fazer isso, né? Por causa que ele representava a lei. Mas Josué aponta para Cristo, então ele aponta para esse descanso, ele aponta para essa nova aliança. Então ele entra com o povo nesse descanso. Isso é bem legal. É muito interessante esse olhar. Né? É verdade, faz todo sentido. Né? Como eu falei no início, né? Esse engenheiro é maravilhoso, né? Ele sabe todas as engrenagens tudo. necessárias, né? Então, assim, como é gostoso, né? Quando a gente se debruça, né? A entender, a olhar, a estudar, a pesquisar, a absorver, que eu acho que é o mais importante, para depois colocar em prática, o que também se faz muito importante, tá, gente? A gente vai falar um pouquinho disso aqui, eu acho, para vocês. Não adianta só ficar olhando, só observando, vamos mergulhar, vamos entrar de cabeça. Então é gostoso, né? Porque sempre tem uma camadinha a mais, sempre tem um recado ali que ainda está oculto, sempre tem um ensinamento que a gente pode colocar em prática. Não importa quantas vezes você volte lá, leia, releia, você vai sempre encontrar, porque ela é abundante, né? Ela é a vida e a abundância. Não, Deus é um Deus abundante, nós acreditamos muito nisso. Me ajuda com seu like nesse vídeo, se inscreve no canal e deixa seu comentário.